Estudo Bíblico Lucas 13, verso 1. Cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Provavelmente os galileus, que eram nacionalistas fanáticos, criaram um tumulto em Jerusalém. Pilatos, que estava lá durante a festa, mandou que seus soldados interviessem. O resultado foi um conflito sangrento nos átrios do templo. Matar uma pessoa no ato de culto é um grave delito. Este incidente, não registrado em outro lugar, sem dúvida contribuiu para a reputação de crueldade atribuída a Pilatos, inflamando o ódio dos judeus por Roma. Verso 2. Mais pecadores do que todos os outros galileus? Qualquer calamidade fora do comum logo é interpretada como castigo pelo pecado. João 9, versos 1 e 2. Porém, Jesus nega que estes galileus fossem especialmente pecadores. Verso 3. Não eram, eu vos afirmo. Todos são igualmente pecadores, mas há um destino semelhante para os que não se arrependem. Os galileus não tiveram tempo para arrepender-se por ocasião de sua morte, e os ouvintes impenitentes de Jesus podiam também enfrentar a morte sem tempo de preparar-se. Ver arrependimento em Atos 26, 20. Verso 4. Aqueles 18. Ele mencionou outro acontecimento recente que foi muito discutido na cidade e fez uma aplicação semelhante. Tratava-se de uma área no extremo sul da cidade baixa de Jerusalém, onde havia um poço muito conhecido, João 9, versos 7 e 11. Ocorreu que uma das torres que sustentavam o aqueduto desmoronou, talvez durante a sua construção, matando algumas pessoas. Esse fato nos é desconhecido fora dessa passagem. Versos 6 a 9. A figueira estéril. Ilustra a paciência de Deus com Jerusalém, cuja condenação se aproximava rapidamente, e a paciência que tem com todos em geral. A vinha era solo fértil para uma figueira, e 3 anos indica uma árvore já bem formada. Era improvável que ela sempre produzisse frutos, mas foi-lhe dada mais uma chance. O fato de Deus não punir os pecadores imediatamente não significa que Ele aprove seus pecados, pelo contrário. Sua paciência mostra que Ele é misericordioso e os pecadores devem arrepender-se enquanto é tempo. Verso 10. No sábado. As tradições sabáticas dos fariseus eram um tema que, na maioria das vezes, provocava controvérsia no ministério de Jesus. Capítulo 6, versos 5 a 11, 14, de 1 a 5, Mateus 12, de 2 a 10, Marcos 2, versos 23 e 3, verso 4. Versos 11 a 13. A mulher encurvada. Jesus, movido de compaixão, não esperou que ela pedisse uma cura. O fato de estar encurvada sugeria que a enfermidade física dela a impedia que ficasse ereta, porquanto era causada por um espírito maligno. Verso 14. Chefe da sinagoga. Um leigo de destaque que era responsável por conduzir reuniões, cuidar do prédio e supervisionar o ensino na sinagoga. Capítulo 8, 41, Mateus 9, 18 e Marcos 5, 38. Verso 15. Hipócritas. Os judeus cuidavam de seus animais e iam atrás deles no sábado, como nos outros dias, pois nada na Escritura proibia ou essa prática ou a cura de um doente. Mas este chefe da sinagoga se opôs ao ato de compaixão de Jesus em favor dessa mulher, mostrando que suas tradições sabáticas atribuíam um valor mais elevado aos animais do que às pessoas angustiadas e, portanto, corrompiam o propósito geral do sábado. Marcos 2, 27. Verso 16. Esta filha de Abraão. A mulher era judia, a quem Satanás trazia presa. As enfermidades físicas e outros desastres na vida de Jó foram infligidos por Satanás mediante permissão divina. Aparentemente,
fora permitido que essa mulher sofresse não por causa de algum mal que ela houvesse cometido, mas para que a glória de Deus pudesse se manifestar por intermédio dela. João 9, verso 3. Verso 18, o reino de Deus. Parábolas cujas interpretações têm sido variadas e tem havido considerável controvérsia sobre elas. É bom lembrar que geralmente cada parábola foi contada para destacar apenas um ponto e que os detalhes dispensáveis não devem ser super enfatizados. Verso 19. É semelhante a um grão de mostarda. A mostarda era o maior dos arbustos da Palestina. Seu crescimento descomunal em uma só estação, partindo da menor das sementes até o arbusto do tamanho de uma pequena árvore, ilustrava profeticamente o crescimento do reino, partindo de um começo insignificante, com o grupo dos discípulos de Jesus, até o reino espiritual, que veio a ser universalmente reconhecido. Verso 21. É semelhante ao fermento. A figura aqui se refere ao crescimento silencioso, porém poderoso do reino entre os homens. Capítulo 12, verso 1. O começo do debate público, capítulo 13, verso 22 a 16, verso 31. Verso 22. Por cidades e aldeias. Os pontos de referência geográfica de Lucas normalmente são vagos. De qualquer modo, os leitores que ele tinha em vista provavelmente eram pouco familiarizados com a geografia palestina. Passagens como Mateus 19:1, Marcos 10:1 e João 10:40 dizem que Cristo mudou seu ministério para a região leste do Jordão, conhecida como Pérea. Esse movimento provavelmente aconteceu próximo desse ponto na narrativa de Lucas. Portanto, as cidades e vilas pelas quais ele viajou podem ter sido lugares tanto na Judéia quanto na Pérea. Caminhando para Jerusalém. Durante o seu ministério da Judéia para a Pérea, Cristo, na verdade, foi a Jerusalém em mais de uma ocasião, pelo menos uma vez para a festa dos tabernáculos, João 7, verso 11 a 8, verso 59, outra vez para a festa da dedicação, João 9, verso 1 a 10, verso 39, e ainda outra quando ressuscitou Lázaro. O foco de Lucas estava na contínua progressão rumo à sua jornada final para Jerusalém com o propósito expresso de morrer ali. E, portanto, ele descreveu todas as viagens de Cristo como sendo uma longa jornada rumo a Jerusalém. Verso 23. São poucos os que são salvos? Tão severos eram os ensinamentos éticos do Senhor que seus ouvintes achavam por certo que só alguns se salvariam. Essa pergunta pode ter sido provocada por razões óbvias. As grandes multidões que no início haviam seguido a Cristo estavam nesse momento se reduzindo a alguns poucos fiéis. João 6, 66. Grandes multidões ainda vinham ouvi-lo, capítulo 14, verso 25. Mas os seguidores dedicados eram cada vez mais escassos. Além disso, muitas vezes as mensagens de Cristo pareciam planejadas para desanimar os indecisos. Ele próprio já havia declarado que o caminho é tão estreito que poucos o encontram, Mateus 7,14. Isso contradizia a crença judaica de que todos os judeus, exceto os coletores de impostos e outros notórios pecadores, seriam salvos. A resposta de Cristo, mais uma vez, destacou a dificuldade de entrar por um portão estreito. Após a ressurreição, apenas 120 discípulos se reuniram no cenáculo em Jerusalém, Atos 1,15, e somente cerca de 500 na Galileia, 1 Coríntios 15, verso 6. Verso 24, esforçai-vos. Isso significa uma grande luta contra o conflito. Cristo não estava sugerindo que qualquer pessoa pudesse merecer o céu ao se esforçar por ele.
Não importava o quão rigorosamente trabalhassem, os pecadores nunca poderiam salvar a si mesmos. A salvação é apenas pela graça, não pelas obras. Efésios 2, versos 8 e 9. Mas entrar pelo portão estreito é difícil por causa do seu custo em termos de orgulho humano, do amor natural do pecador pelo pecado e da oposição do mundo e de Satanás à verdade. Muitos procurarão entrar, isto é, no julgamento, quando muitos protestarão dizendo que merecem entrar no céu. Mateus 7, versos 21 a 23. Verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. A porta de uma casa oriental era trancada à noite para evitar a entrada de ladrões e não se abria até o amanhecer. Se alguém batia nela tarde da noite, era encarado com suspeitas e geralmente mandado embora. Verso 26. Comíamos e bebíamos na tua presença. No Oriente, comer e beber com um homem era sinal de amizade permanente. Verso 27. Não sei de onde vós sois. A salvação depende de amizade pessoal com ele, não do conhecimento da sua reputação. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali significa naquele lugar. Verso 29. Muitos virão. Ao incluir pessoas dos 4 cantos da terra, Jesus deixou claro que até mesmo os gentios seriam convidados para o banquete celestial. Isso era contrário ao pensamento rabínico corrente, mas plenamente consistente com a escritura do Antigo Testamento. Salmo 107, 3, Isaías 66, versos 18 e 19, Malaquias 1, 11. Verso 30. Há últimos que virão a ser primeiros. Dá-se a entender que a hora do juízo trará muitas surpresas. Verso 31. Herodes quer matar-te. Os fariseus só podiam estar tentando amedrontar Jesus para que esse saísse do país. Por outro lado, Herodes tinha uma consciência pesada e pensava que Jesus podia ser João Batista ressuscitado dos mortos. Consultar capítulo 9, verso 7. Verso 32. Essa raposa, um dos poucos termos desdenhosos que nosso Senhor usou. Uma vez que Jesus falava com perfeita autoridade divina, ele tinha todo o direito de falar de Herodes nesses termos. Os textos rabínicos frequentemente usavam a raposa para representar alguém que era tanto astucioso quanto indigno. Os fariseus que tremiam diante do poder de Herodes devem ter ficado surpresos diante da ousadia de Cristo. No 3º dia, terminarei. Indicou que tinha um plano definido para sua vida e que não temia as ameaças de Herodes. Ele disse que terminaria vislumbrando sua morte no final da sua obra. João 17, versos 4, 3, 19, 30, Hebreus 2, 10. Herodes ameaçava matá-lo, mas ninguém conseguiria matar Cristo antes do seu tempo. João 10, versos 17 e 18. Verso 33. Porque não se espera que morra um profeta fora de Jerusalém. Sua resposta aos fariseus significava que ele reconhecia não o perigo das ameaças de Herodes, mas da hostilidade de sua própria cidade. O fato de Lucas incluir esse dito sublinha o seu tema nessa seção do seu evangelho, a inevitável jornada de Jesus para Jerusalém com o propósito do morrer. Verso 34. Jerusalém, Jerusalém. A lamentação de Cristo sobre a cidade partiu do seu amor e sua previsão do futuro. Ele estava muito cônscio do destino que a aguardava. Esse derramamento da compaixão divina antecipa o seu choro sobre a cidade quando ele se aproxima dela para os seus momentos finais. Capítulo 19, verso 41. Verso 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta.
Isto pode significar o templo ou a cidade como um todo. Alguns estudiosos atribuem esse versículo como sendo uma profecia da destruição do templo em 70 Anno Domini e a posterior expulsão dos judeus por Adriano, 135 Anno Domini, que desmantelou completamente a nação judia. Bendito o que vem em nome do Senhor. Uma citação do Salmo 118, 26, que se aplicava ao Messias. Jesus identificou-se com as esperanças da nação.